Devocional Intimidade está de volta. Eu e o Jonatas estamos aqui. Vamos meditar um pouquinho junto com você na Palavra de Deus. Então vamos para o nosso tema desta semana. Ainda que filho, apenas um servo. Na semana passada nós já estudamos um pouquinho, já meditamos em 2 palavras acerca desse tema. E vamos essa semana, hoje e amanhã também, meditar em mais 2 palavras. Eu confesso para vocês que eu estou sendo muito ministrada por Deus, é algo muito tremendo. Porque nós temos, Jonatas, sempre que a gente estuda a palavra do filho pródigo, a gente se atém ao filho que foi embora. Sim. Né? A gente acaba não estudando muito acerca do filho que ficou em casa. E eu tenho estudado esses últimos dias e Deus tem ministrado tantas coisas tremendas ao meu coração que eu digo assim, meu Deus, às vezes nós estamos tão perto, tão junto, mas estamos tão longe do propósito de Deus e do propósito da paternidade de Deus. E é isso que essa palavra, então, traz para nós. E nós vamos no mesmo texto da semana passada, que é Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 32. Vamos ler então? A palavra de Deus nos diz assim, ó, do versículo 25. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chega em casa esse teu filho, que pôs fora todos os teus bens com prostitutas, e tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. E a nossa palavra do dia, então, é vivendo na superfície. A nossa frase do dia, que a gente fechou o bloco anterior, ela diz assim, ó: o maior desejo do Pai é que, ao vê-lo sobre as águas, nada nos limite de encontrá-lo. E eu quero falar um pouquinho, antes até falar do irmão mais velho, aqui eu quero falar de Pedro. Pedro, quando ele viu Jesus sobre as águas, disse: não, eu vou. E você sabe, todo mundo sabe que Pedro, ele era um cara, vou usar um termo bem simples aqui, ele era um cara metido. Ele era um cara que não tinha papas na língua, era um cara que ia, que enfrentava tudo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma mentalidade de criatura. E quando a gente vive na superfície, a gente até caminha em direção ao Pai, em direção a viver a paternidade de Deus um tempo. Mas daí você começa a colocar a sua própria força, como nós falamos na semana passada, e você começa a afundar nos seus próprios conceitos, na sua própria maneira de viver. E foi o que aconteceu com Pedro. E aí a gente volta agora no filho mais velho e a gente começa a ver, a nossa palavra do dia de hoje é vivendo na superfície. Esse filho, ele vivia com o pai, ele conhecia todos os tesouros do pai, ele conhecia as terras do pai, ele conhecia cada passo do seu pai, porém ele não vivia em intimidade com o seu pai. Ele vivia tudo que estava em volta, mas ele não vivia nada que estava aqui dentro. E a gente corre um risco muito grande, né, Jonatas? De ter muitos anos de fé, de estar muitas vezes dentro da casa de Deus, achando que está vivendo em intimidade com o Pai, mas a gente só está vivendo Ele como Senhor e não vê Ele como Pai. E eu creio, eu quero até que você compartilhe, pelos muitos anos que você tem de ministério, existe uma diferença muito grande. Até você falou aqui, não é só simplesmente cantar e adorar. É viver aquilo. E você, quando você vive a paternidade, o filho, ele vai revelar o pai, né? É verdade. E você vê mesmo que esse outro filho que estava dentro da casa do pai, é como se fosse muitos cristãos, está mais de 25, 30 anos na igreja, mas acabam não usufruindo daquilo que Deus tem. Exatamente. Muitos motivos, talvez
não buscam da maneira certa, ou talvez não buscam da forma correta, né, ao Senhor. Hoje nós vivemos num evangelho que é só aquilo que Deus pode me dar, né? Exatamente. Só aquilo que Deus pode me dar. Então você vê que esse filho mais velho, ele fica tribulado, né? Poxa, por que vão fazer festa? Bravo, né? Bravo, muito bravo, fica exatamente. revoltado, mas ele conhecia o pai e nunca desfrutou daquilo que o pai tinha, né? E hoje muitas vezes a gente vive isso. E é um risco muito grande que a gente corre. Por isso que eu creio que todos os dias, quando a palavra de Deus nos diz assim, mas renovai a vossa mente. Quando eu renovo a minha mente, meu querido, eu começo a entender aquilo que o Pai está ministrando sobre o meu coração, eu vou sair da superfície e eu vou começar a mergulhar mais profundo. E aí que entra a questão de eu conhecer o meu Pai. E eu quero ler um outro versículo com vocês, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, eu já até marquei aqui para mim não ficar perdida. A palavra de Deus ali em Efésios capítulo 1, versículo 3, ela diz assim, ó: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E é aquilo que você acabou de falar. Deus tem tantas coisas para que nós desfrutemos, mas eu quero o evangelho me dá, mas quando com Jesus é assim, se eu morro, eu renasço. Quando eu perco, eu ganho. Então, viver a paternidade de Deus, e já pensou assim, e a gente está em dias cruciais, Jesus está voltando, e é algo muito terrível, porque para pensar, você viveu 30 anos na casa de Deus, aí Jesus volta e você fica? Olha só. Isso é muito perigoso. E eu vou aqui falar pra gente que, por exemplo, é ministro de louvor, ou que, porque esse quadro é o Expressões de Adoração. Eu tô há vários anos tocando, cantando, dançando, fazendo peças de teatro, evangelismo, mas eu tô fazendo pra Deus e não com Deus. Existe uma grande diferença daqui que eu falo simplesmente pra Deus como trabalho e que eu faço com Ele como parceria. E aí é diferente, porque você chega em lugares que você jamais imagina, né? É verdade. É verdade. Você vê que é tão grande o amor desse pai que nós vemos nessa passagem, que eu acredito que nunca a gente vai pegar Deus de surpresa. É verdade. Sempre que a gente se arrepende a Ele, Ele vai estar de braços abertos para nos receber. Você vê que esse filho, o que saiu, né, pediu a parte dele. É tão interessante isso, que mesmo ele fazendo tudo isso, a paternidade de Deus, assim... Era viva dentro do coração dele, né? Que tremendo isso. Porque né? Só o filho consegue se arrepender, sabe por quê? E é uma coisa que desceu agora, que nem diz o pastor Luiz, essa veio fresquinha agora. O filho, quem é filho, ele lembra do cheiro do pai. É verdade. Ele lembra do carinho do pai. Ele lembra das coisas que o pai fazia, e isso faz com que ele volte atrás. Porque quando você tem mentalidade de criatura, simplesmente, você é egoísta. É como ele disse aqui, eu quero... Não, você não me deu nem um cabrito. Quando ele também poderia ter um novilho cevado, ele poderia ter o melhor do pai, ele não desfrutava. Então, meu querido, essa palavra é para nós hoje. Para nós reavaliarmos a nossa vida com Deus, para ver se simplesmente eu não estou vivendo na superfície achando que eu estou vivendo lá embaixo. Achando que eu estou mergulhando no Senhor, quando na verdade eu estou só ali, ó, na crista da onda. E com Jesus você não pode só ficar na crista da onda, você tem que mergulhar profundo. Você tem que procurar aquelas coisas lindas quando você mergulha numa água muito clara, né? Verdade. Que você começa a ver tudo que está lá na profundidade. Você tem que mergulhar muito fundo para ver variedades de peixes, corais e coisas lindas. Você tem que ir aonde? Você tem que ir profundo. Você tem que mergulhar lá dentro, né? E, Jonatas, eu queria que você, como um jovem, um adorador, que você ministrasse essa oração conosco. Sim, claro, nessa manhã, né? Claro. Nesse dia. Porque é necessário que a gente acorde, que a gente desperte para viver essa intensidade com o Senhor todos os dias. Eu tenho certeza que há muita unção de Deus para ser liberada através da sua vida. Você ora com a gente nessa manhã? Com certeza. Amém. Com certeza. Vamos orar então junto com o Jonatas agora. Querido Deus e eterno Pai, Obrigado, te louvamos Senhor. nessa manhã. Agradecemos só pelo fato de estarmos com saúde, respirando. Sim, papai. A presença do Senhor estando na nossa vida é o que nos faz viver, é o que nos faz respirar. Sim, meu Por isso, Deus. nessa manhã, diante de tudo que foi ministrado aqui, que o Senhor capacite os nossos corações, que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça. Talvez este homem, essa mulher, este jovem, que talvez está vivendo um nível raso com o Senhor. Eu creio de todo o meu coração que existem lugares novos para nós entrarmos, lugares onde nunca chegamos, onde nunca vivemos, experiências com o Senhor onde nunca entramos. Eu sei que o Senhor tem mais para nós e nós cremos que, como
como Paulo e Silas adoravam o Senhor naquela prisão e chegou momentos que as portas se abriram. Nós profetizamos nessa manhã que quando nós fizermos isso, adorarmos o Senhor da maneira correta, com entendimento, que o Senhor é o nosso Pai, o nosso amado, as portas vão se abrir na nossa vida e não há nada impossível para o Senhor. Por isso, nós te agradecemos nessa manhã e que o Senhor gere em nossos corações cada dia mais paixão pela Tua presença e paixão pelo Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, e amém. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, é bom demais, né, Jonatas, a gente viver eu digo assim, o pessoal dá risada aqui só comigo, essa coisa cuti-cuti que o Pai tem com a gente, né? É algo tão maravilhoso, é algo tão perfeito e às vezes a gente perde tempo, né, de poder viver o melhor de Deus. Mas, Jonatas, meu querido, você que tem vivido o melhor de Deus, como é que a gente faz para conversar com o Jonatas? Telefone, e-mail? Olha, eu tenho aí o Facebook, né, a página do Facebook, Jonatas Piloto. E também tem o meu e-mail, que acho que vai estar passando aí, jonatas_piloto@hotmail.com. E tem meu número também, 9667-1203. Você que quiser aí que eu esteja na tua igreja, uma palavra, um louvor. Eu sempre digo que eu gosto de ir num lugar onde as pessoas não queiram somente música, que a música ela passa, mas que elas queiram a presença do Espírito Santo. Eu creio que Deus tem me levantado para fazer a diferença nessa área e a tocar vidas através da palavra cantada. Que bom, meu querido. Olha, quero agradecer muito você ter vindo aqui. Amém, né? Eu que agradeço. Trazer mãe. essa unção, essa voz maravilhosa para adorar o Senhor. E eu sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada por música. E quando você entende o propósito do dom na tua vida, aí você vai muito além, né? Verdade, é verdade. O Jonatas vai cantar mais um pouquinho pra gente, mas antes dele cantar, eu queria agradecer as minhas patrocinadoras aí, Picucha Modas, né? Roupas lindíssimas, o endereço está passando na tela aí pra você, você pode encontrar lá no site, você pode fazer suas compras também com a comodidade de receber na sua casa pelo site. E também Divina Calçados, calçados lindíssimos e também, ó, com aquele precinho aqui, ó, da pontinha da orelha, você encontra ali na Divina Calçados. Querido Jonatas, deixa um pouquinho mais. E você vai cantar uma canção agora pra gente, que já é uma canção conhecida de bastante tempo, né? É bacana, a Atmosfera de Adoração gravou muito essa canção. Eu gravei no meu CD, muito bonita ela. Glória a Deus. E não esquece, hein? Você quer o CD do Jonatas, 3046-6406. Primeiro a ligar, vai levar. Deus pode tudo. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Jesus, bradando em fervor ou sussurrando em temor, em meio a multidões ou a sós com o Senhor, diga Jesus, Jesus, Jesus. Como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Ele é o amado da minha alma. Jesus. Há poder neste nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus.